Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Muito feliz e agradecida por estar aqui estreando o Intimamente, o seu programa de sexualidade do canal TMTV. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela Pereira, eu sou psicóloga e sexóloga e a partir dessa semana vou estar aqui sempre trazendo assuntos interessantes, curiosos e muitas vezes até polêmicos, mas que vão ser tratados com muito respeito, em primeiro lugar, com muita amorosidade e leveza. E o nosso programa vai funcionar da seguinte forma, em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou dar uma pincelada sobre o assunto da semana. E na segunda, eu vou responder perguntas que vocês vão ter me enviado previamente através das redes sociais, beleza? E o primeiro assunto do Intimamente, a gente vai tratar o quê? Autoestima. De repente você vai falar, então vou dar um stop nesse vídeo, porque não quero continuar assistindo algo que é mais discutido do que os pelos pubianos da Cláudia Hanna. Eu concordo com você, colega, mas olha só, pelinhos da Cláudia Hanna já estão resolvidos. Agora eu te pergunto, e a sua autoestima? Como é que anda a sua autoestima? Porque olha só, a minha, para ela ficar minimamente boa aí na casa dos 60, 70, 80%, que já é bom pra caramba, eu trabalho todos os dias e é um trabalho pro resto da vida. Então tô aqui para te fazer essa pergunta. Como anda a sua autoestima? Talvez você já saiba, mas não custa repetir, não é mesmo? Porque recordar é viver. Autoestima é o quanto você é capaz de gostar de você. É como você se vê, é como você se reconhece, é como você se enxerga dentro desse mundo. Talvez seja interessante você saber como que a nossa autoestima é construída. Alguns estudiosos acreditam que a autoestima começa a ser formada na nossa infância, através da nossa interação com aquelas pessoas que são significantes na nossa vida, tipo pai, mãe, irmãos, professores. Já tem uma outra vertente, que inclusive é a vertente que eu acredito. A gente acredita que a autoestima ela é formada a partir do momento que você está ainda na barriga da sua mãe, sabia disso? Porque olha só, você já parou para pensar como estava a mente, a emoção, a consciência da sua mãe no momento que ela recebeu a notícia que estava grávida de você? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas olha só, quando sua mãe recebeu a notícia de que estava grávida, ela pode ter ficado muito feliz, falou, nossa, que legal. Mas você já parou para pensar que talvez ela, em função do momento que ela estava vivendo, ela pode também ter ficado muito ansiosa, às vezes até angustiada, não por maldade, mas olha só, talvez não fosse o momento mais adequado, talvez uma gravidez indesejada, talvez o momento financeiro não fosse o mais adequado, ou talvez aquele cara, né, que é o pai dessa criança, a partir do momento que ele recebeu essa notícia, ele, vazou. E como ficou essa mãe? Cheia de angústia, cheia de medo, cheia de sensações indesejadas e inadequadas. Agora você imagina, essa criança que recebeu todas essas emoções negativas, como que ela chega nesse planetinha? Já com uma autoestima baixa e com uma carência afetiva muito grande, em função dessa sensação de rejeição, de medo, de insegurança que essa mãe viveu. Olha só, o carro-chefe do Intimamente é a sexualidade. Não dá para falar de sexualidade sem falar de autoestima. Porque na maioria das vezes, uma pessoa que chega lá no consultório com uma queixa ligada à sexualidade, como por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo e uma série de outros, dispareunia, anorgasmia, enfim, ela sempre tem algo que ela acredita que seja físico. Mas depois que a gente começa a fazer uma investigação, sabe o que eu concluo? Que na maioria das vezes ela não tem nada físico. O problema, na maioria das vezes, é psicoemocional. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa autoestima, aí sim essa pessoa se solta e consegue resolver esses problemas ligados à questão da sexualidade. Vamos pensar num homem que, por exemplo, vai para a cama cheio de cobranças, querendo se mostrar de uma forma com um desempenho maravilhoso. O que acontece? Chega na hora sexual, ele acaba produzindo o que ele não poderia produzir de forma alguma para ter uma relação saudável, que é a adrenalina. Quando ele produz adrenalina, ele produz automaticamente uma dificuldade de manter a ereção ou até uma ejaculação mais rápida. Já no caso das mulheres, o que acontece? A gente está vivendo uma era aí, galera, que tá difícil, né? Esse bombardeio de fotos maravilhosas, com atrizes maravilhosas, enfim, e a busca do corpo perfeito. Muitas vezes essa mulher vai para a cama como? Ela vai para a cama mais preocupada de como é que esse parceiro está enxergando ela, ou seja, será que ele está olhando minha celulite? Será que ele está olhando para minha estria? Então ela fica tão presa e preocupada
preocupada com o que o parceiro está pensando dela, que ela acaba desfocando o que a gente chama de foco sensorial. O que é o foco sensorial? É você estar ali plena na relação, é você estar se preocupando muito mais com o que você está sentindo, com o prazer que você está tendo e com o prazer que você está proporcionando ao outro, do que com o outro está vendo de você. Então, quando a mulher fica focada nisso, normalmente ela não consegue ter o quê? Orgasmo, que é a queixa número 1 das mulheres lá no consultório. Tanto essa cobrança por desempenho, quanto essa necessidade de se sentir maravilhosa perante o parceiro, tem a ver com as crenças limitantes. Então, trabalhar essas crenças limitantes é muito importante, porque é ela que faz com que você se sinta inadequado e não esteja suficientemente confortável durante a sua relação sexual. E de onde vêm as crenças limitantes? De novo, a gente esbarra na tal da autoestima. Entendeu por que é tão importante a gente trabalhar isso? Eu espero que você tenha entendido a importância da autoestima para uma sexualidade livre, uma sexualidade plena, um sexo gostoso. Só que hoje eu só te trouxe problema, né? Mas na semana que vem vou te trazer soluções, vou trazer dicas para você potencializar a sua autoestima e ser mais feliz nos seus relacionamentos, na sua sexualidade e, é claro, na cama. Agora a gente vai passar para a segunda parte do programa, onde eu vou responder algumas perguntinhas que me enviaram na semana passada, beleza? Então, respondendo a algumas perguntinhas. Um internauta mandou a seguinte questão: Elisângela, existe medicação para melhorar a autoestima? Meu bem, infelizmente não existe. Se esse remédio existisse, você pode ter certeza que a indústria farmacêutica ela vai dando saltos de alegria, porque todo mundo quer descobrir essa fórmula. Trabalhar a sua autoestima, ter uma autoestima boa, depende disso aqui, ó, depende de você trabalhar a sua mente, os seus pensamentos, né, e as suas questões ligadas ao seu corpo, à sua espiritualidade e à sua amorosidade. Outra pergunta interessante: como dar continuidade à melhoria da autoestima? Como eu falei lá atrás, é um trabalho diário, você tem que trabalhar todos os dias os seus pensamentos, as suas crenças limitantes e tudo aquilo que te faz bem. E a terceira pergunta é a seguinte: Elisângela, minha autoestima é lá no céu, kkkk. Isso é normal? Eu me amo muito. Essa pessoa, ela tá com autoestima, né, ao contrário do que a gente vê aí na maioria das pessoas. Isso é ótimo, né, não tem nada de incomum nisso. Agora é só a gente tomar cuidado, porque tem uma observação que acho interessante fazer. Cuidado com aquelas pessoas que têm uma autoestima, elas acreditam que têm uma autoestima extremamente elevada, muitas vezes, para não confundir isso meio que com uma megalomania. Isso não é uma coisa incomum. E você tá nesse patamar de megalomania e estar lá no fundo do poço se sentindo a pior das pessoas, na realidade a gente está falando da mesma coisa. Então, assim, tomara que a sua autoestima seja isso aí mesmo, mas dá uma avaliada, porque pode ser também que a gente esteja aí você esteja tentando disfarçar uma autoestima baixa, tentando fazer com que as pessoas e que você mesma acredite que a sua autoestima é super nas alturas. Cuidado! Então é isso aí. Na semana que vem vou estar aqui trazendo as dicas conforme eu prometi para você dar um up na sua autoestima. Fica ligado no TMTV que tem muita novidade por aí. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.